E olha só, meus e minhas lindas, Guilherme Terceiro aqui, em mais um episódio do nosso querido Isui Podcast. E hoje estamos trazendo para vocês aí um dos ícones do hard rock de Porto Alegre, certo? De Terra Brasílias aqui, com vocês, Jaques Maciel, da banda Rosa Tatuada. Certo, Jaques? Seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com você hoje. E não é só isso, estamos junto também do Rafa Lima, o nosso fala fofo favorito desse Brasil, né, Rafa? Ele botou isso na E aí, cabeça, Rafa? cara. Fala fofo. Dá um oi pro Jaques aí, dá E um aí, salve Jax? Bom, dele. Tudo bem, meu amigo? Como é que você tranquilo? tá? E aí, galera, tudo certo? Oi, Gui, tudo bem? E meu Tá amigo certo. Rafa, muito bom te encontrar, dizer que eu estou muito feliz e agradecido aí pelo convite aí para a gente bater esse papo aí no Isui. Valeu. Legal, meu amigo. Uma honra pra gente aqui. Um maior prazer, cara. Eu, como fã, nossa, não só posso te dizer que é um. De novo, uma honra pra E mim. vamos começar, aqui, ó. Antes da gente começar esse bate-papo, eu quero que pedir para vocês aí, ó, deixarem seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com os amiguinhos. Isso é muito importante aí para nossa causa e E, também para você e que o tá hypar internado. também. E pode hypar também. Agora o YouTube deixa você hypar. Não te custa nada, é de graça e apoia o amiguinho, certo? Smith TV é nóis. É nóis. Agora vamos continuar aqui, ó, dando seguimento aqui, certo? Primeira pergunta que eu quero fazer para o nosso querido Jax aqui presente. Jax, a gente gosta de falar um pouquinho sobre o passado e a origem, né, da pessoa para a galera de casa entender mais um pouco sobre a trajetória aí de carreira do Jax. E como foi a origem do Jax Marcial lá de pequenininho? Sempre sonhou em ser músico? Tinha muita influência do metal, assim, da cena metal através dos pais? Ou foi mais na época da escola que você começou, assim, a explorar, né, o mundo? Certo. Cara, eu tenho a sorte, né, de ter três irmãos mais velhos, né? Então, desde molequinho, lá em 1975, eu tive o primeiro contato com rock através do meu irmão mais velho, né? A gente morava lá em Brasília, que o meu pai era um militar da aeronáutica. Então, eu sou gaúcho, mas morei num monte de lugares. E lá em 75, meu primeiro contato assim foi primeiro com o Sweet na rádio, né? Pintou aquele clássico do Sweet, o Love is Like Oxygen. E depois foi o Peter Frampton, né? Meu Aham. primeiro ídolo assim, de molequinho foi o Frampton, né? Que fez eu despertar assim para música e como eu disse, graças aos meus irmãos mais velhos, assim, uma infância com muita música direto em casa e uma mistura, né? Porque foi bem na invasão, na época logo depois ali da disco music, né? Do filme Staying Alive ali com os Bee Gees, né? O filme do John Travolta e aquilo atropelou os meus irmãos mais velhos, assim, que já estavam na onda de festinha e balada e tal. E para fechar a salada, um outro gosto absurdo do meu irmão, absurdo não, mas uma mistura louca foi a bossa nova, né? Ele é apaixonado por Vinícius Toquinho, Francis Haime, Marcos Valle, toda essa galera aí. Então, a minha infância foi uma mistura do rock and roll com a disco music e com a bossa nova. E Que você tem muita. bacana. Desculpa, você tem muita diferença de idade pros teus irmãos? Cara, eu sou o quarto, nós somos cinco irmãos. Um irmão eu perdi, mas nós somos cinco, éramos cinco e eu sou o quarto, né? A diferença de 3, 4 anos entre cada um, né? Ah, Então tá. eu tinha ali 5 anos e meu irmão mais velho já estava com seus 15, 16 Tá. e já na onda ali, né? Fazia a famosa reunião dançante lá no AP e botava iluminação na sala e dois toca-discos, né? E tinha até sirene entre uma música e outra, Ah, uma que viagem. maneiro. Que maneiro. Que maneiro. E vem cá, então você já se identificou direto com esse estilo Peter Frampton, do hard rock, ou você não chegou a ver, estudar, a se encantar com como teu irmão, bossa nova, algum outro estilo, ou você bateu naquilo e falou, cara, é isso?
Cara, essa primeira fase aí, né, até os 9, 10 anos, era só curtir, ouvir som mesmo, né? É, Eu sim. tinha eu tinha uma tendência, um carinho maior já pelo rock, né? E meu irmão depois pintou com o álbum duplo lá do Rick Wakeman, né? Viagem ao Centro da Terra. Imagina eu com 9 anos, meu irmão deixava a sala toda escura e a gente se atirava nas almofadas e escutava aqueles álbum inteiro. Mas eles tocavam Mas algum instrumento? Eles já estavam tocando algum instrumento? não, na realidade não. O meu interesse mesmo que me abriu assim a cabeça para querer aprender um instrumento, querer um dia ter uma banda de rock, foi um pouquinho depois, ali com 10, 11 anos, que a gente já morava no Rio de Janeiro. E aí Não. um outro amigo do meu irmão, de um dos meus irmãos, apareceu lá em casa com os álbuns do Kiss, né? É. O Kiss, que é uma das minhas paixões até hoje, e pintou com o álbum Alive 2 lá, e na época, imagina, com 10 anos no Rio, eu tava na onda do futebol, né? Eu era flamenguista, É. tinha camiseta do Flamengo Ah, e era de torcida organizada, mas imagina, com 10 anos, né? É. E aí esse amigo do meu irmão apareceu com os álbuns do Kiss lá e botou na minha frente e falou, porra, esse cara aqui, ele cospe sangue, ele cospe fogo. Imagina para um moleque de 10 anos naquela época, né, em 1980. E ali foi o que me despertou, assim, realmente para ingressar nessa viagem aí que é o rock and roll, né? E desde aí eu nunca mais saí, né? Eu me lembro que eu comprei o primeiro, o segundo, meus primeiros 2 vinis do Kiss, uma graninha que eu tinha na poupança lá e já arranquei, eu tinha um pôster do Zico na parede e um do Superman, já arranquei da parede, já coloquei um pôster do Kiss e viu que aí legal. O menino se fudeu. transformando num homem. Viu? É, Olha só. pô. É. E aí, ao mesmo tempo, pintou o Sabá. Aí veio, né, Aí toda já aquela era. Aí é onda, caminho né? sem volta, irmão. Falou do Sabá, Aí veio o caminho. Sabá, veio o AC/DC, o Iron Maiden, o Zeppelin, aí aquela história que a gente sabe, né? Estamos aqui até hoje. E, Jacques, cara, uma curiosidade, né? Você e a rapaziada do Rosa Tatuagem, vocês se conheceram na época da escola ali, decidiram montar a banda, ou já foi uma produção assim, almejando um sucesso? Não, e se você também teve alguma banda antes, ou já foi a Rosa também foi tua primeira? Cara, um pouco depois dessa fase aí, 5 anos depois, eu com 15 anos, aí a minha mãe pegou os filhos e se mudou para o Rio, né? A gente foi morar no Rio de Janeiro e ali no colégio que eu comecei a ter, né, abrir mais a cabeça e tinha o festival, eu estudava no Colégio Notre Dame lá no Rio, lá em Ipanema, aí tinha festival de música e eu comecei a ver que era possível fazer um som também, não apenas ser fã, né? E, e ali também, em 83, né, o Kiss veio ao Rio de Janeiro, veio ao Brasil, no Maracanã, Eu lembro, eu Maracanã lembro. com, Maracanã com 120 mil pessoas, né? Um negócio absurdo que hoje nem rola mais, né? Com as Não, e reformas. era uma coisa fora de série, né? Era uma banda gringa internacional vindo para o Brasil nessa magnitude. Então o pessoal ficou É, doido. anos dourados, né? Hoje em dia não pode ter superlotação de estádios de Não. O evento. Maracanã hoje acho que cabe 80 mil, né? Com as É, reformas que ele passou. Mas aí ali foi o ponto final, assim, para o start final para minha loucura, né? Que a minha mãe acabou deixando, eu tinha 13 anos, acabou deixando eu ir no show, porque eu fui com o meu irmão mais velho e rodei de ano no Notre Dame, porque eu só queria saber de Kiss, minha mãe me colocou na psicóloga, e foi uma loucura, né? já tava cabeludão, cabelo comprido? Não rolava, tinha só um mullet, assim, era a Aham, explosão da Blitz, era a explosão da Blitz, né? aham, Eu tinha só um 83. mullet, assim, tipo do Evandro Mesquita. Que legal, que legal, que E legal. aí,
bem no Rock in Rio 1 ali, que começou dia 11 de janeiro, em 85, bem no Rock in Rio 1, minha mãe resolveu, já estava separada do meu pai tinha falecido, aí a gente resolveu voltar para o Rio Grande do Sul, né? Minha mãe resolveu se mudar, voltar aqui para Porto Alegre, e foi aqui, sim, que foi a explosão, assim, da coisa de querer um instrumento e começar a tocar. Aí eu já fui com 15 anos, né? Aqui muitos festivais estudantis, todos os colégios fazendo festivais de música, todo mundo tocando os seus instrumentos, né? Uma coisa em alta, MTV bombando, né? As rádios daqui também. E, aliás, MTV um pouquinho depois, né? Mas foi aqui que, quando eu cheguei no colégio aqui, que, porra, não tinha uniforme, aí fui no primeiro dia de aula no recreio, era todo mundo cabeludão, e era colégio de padre, e podia levar uma fita cassete e colocar para tocar no recreio, aí tocava Iron Maiden, tocava Led Zeppelin. Nossa, que maneiro. Aí que foi aí que eu pirei mesmo, assim, conhecer outro galera, molecada que tocava, e aí que eu realmente quis, né, a primeira guitarra, né, comecei a incomodar minha mãe para ter a primeira guitarra. Ó, falar para você, por experiência própria nossa aqui desse programa, a gente descobriu que foi no tempo do colégio que surgiram as melhores bandas que a gente já ouviu falar, assim. É, Foi aquela na, molecada maluca ali que se juntou para fazer um som e acreditou na parada e seguiu em frente. É da hora. na real, o meu colégio ali, o Nossa Senhora das Dores, ele foi o berço de uma outra banda que teve, né, tem reconhecimento nacional, que é o Nenhum de Nós, né? Os três eram ex-estudantes ali também desse mesmo colégio. Mas o Rosa Tatuada, na real, não se formou no colégio, né? Se formou na rua, no bairro Bonfim, né? Na Avenida Oswaldo Aranha, que nos anos 80 e até o meio dos 90 foi uma cena muito forte, né? Da noite porto-alegrense, da cena cultural, musical, artística, né? E os finais de semana dava milhares de pessoas na rua, e os integrantes do Rosa, a primeira formação, a gente acabou se conhecendo, na real, na rua, né? Na noite, né? Nos festivais de colégio, nos bares ali do Bonfim. Essa rua era tipo uma rua E, Augusta aqui em São Paulo. exatamente, uma cena que hoje, aqui em Porto Alegre, migrou para a Cidade Baixa, né? Que é um outro bairro boêmio aqui, que hoje eu compararia mais ou menos tipo o que o Bexiga já foi, saca? Sim. A Augusta aqui também Mas, mataram a Augusta. É só prédio é, agora. Só prédio. e aí foi assim, o Rosa pintou. Tem um outro caminho também, que eu trabalhava com os Cascaveletes, né? Fui trabalhar como Sim. hold dos Cascaveletes, e foi através do Flávio Basso, né? Do Júpiter O Maçã, Júpiter. que a gente, por uma sugestão dele, a gente criou o Rosa Tatuada também, né? Foi atrás da galera e falou, porra, por que vocês não fazem uma banda para abrir os shows dos Cascaveletes, né? Então foi assim que a Sim. gente criou o Rosa Tatuada. Que maneiro. E quando você começou, né, lá, a gente entra nesse assunto, a trabalhar ali, a assessorar o pessoal do Cascaveletes, você já curtia o som, já era fã dos caras, né? Cara, eles estavam começando, né? Eu não conhecia, na real, eu tava nessa época ali, eu tava 86, 87, eu tinha 16 anos, eu tava totalmente inserido no metal, no hard rock, né? Eu Uhum. nunca escutei só hard rock, né? Ali na cena do Bonfim, eu me dava com os punks, me dava com os caras do metal, do thrash, então era uma salada, né? Meu gosto musical sempre foi uma mistura, assim, eu nunca fui um cara muito fechado, né? Eu curto um monte de coisa louca aí, fora do rock também, e só não gosto de funk e sertanejo. Mas quais são as coisas. Então cita, quais são as coisas loucas fora do rock que você gosta? Eu não chamaria de louca, cara, mas eu tenho uma influência grande do pop rock também, né? Como eu era garoto ali nos anos 80, eu fui apaixonado pela explosão do rock Brasil também, ali, aquela safra do Barão Vermelho, né? Dos Titãs.
e Sim. aquelas bandas que não vieram tão à tona, né? Como Ego Trip, Zero, bandas de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? Até o Sim. Dr. Silvano e Companhia, Magazine, eu era Pô, Doutor moleque, Silvano e né? companhia são seguidores da gente, pô, essa galera é maneira. Então eu era apaixonado pelo Globo de Ouro, pelo programa de calouros, né? Aqueles programas de televisão onde rolavam as bandas, né? A Globo fez um programa, uma época muito curta, que chamava Misto Quente, né? Que a galera tocava ao vivo na beira da praia lá no Rio. Então eu curto muito as bandas do Rio e de São Paulo também, dos anos 80, né? O Roupa Nova, eu adoro Roupa Nova. Então tem essa influência do Caramba, pop muito conhecendo forte também lá do na B do minha. Jaques. Porra, eu gosto de roupa nova. Caramba, É, que legal. não, Legal. mas é que na Show, hein? real, quem sacar né, a obra do Rosa Tatuada vai ver que a gente tem diversas baladas, né? E tem um flerte muito grande com o pop, com as baladas, né? As baladas mais românticas e lindas da história da música são das bandas de hard rock, né? O Scorpions, o Whitesnake, o Bon Jovi, né? Então, isso é fato, é inegável que tenha me influenciado também, né? Eu tenho uma história engraçada com o hard rock. Um colega É, meu, ó, se liga como o que você falou faz puramente profundo. Um colega meu uma vez, ele acabou sendo preso, né? E aí, ele acabou sendo preso por bebedeira. E aí, quando ele saiu da prisão, a gente conversou sobre a estadia dele lá. E eu falei, e aí, mano, como é que você se virou pra ter as coisas lá? Ele falou, mano, era dia dos namorados. E os presos queriam mandar carta para as mulheres deles, só que a maioria deles não sabia escrever. E aí eles viram que eu era alfabetizado e tal, pá, menino branco ali na. E perguntaram se eu sabia escrever para eles. E eles falaram que me pagaria 2 cigarros para cada face da folha que ele escrevesse. Ele falou, é, maluco, eu tirei todo o acervo que eu conhecia de Guns N' Roses, de Aerosmith, de todo o rock meu que eu conhecia para fazer as letras pros caras. E os caras, pô, Paulo, isso é foda, isso é complicado e tal. Aí a gente achou o bico que o hard rock salvou ele Viu? da miséria na prisão, cara. Realmente, que até. massa. Porque assim, os presos, eles não entendiam que era Guns, que era nada, porque ele traduzia para o português. Mas as letras, as mensagens que passava, porra, era amor à primeira Não, vista pra manhã dos e caras. Sim, uma coisa. a poesia traduzida tocava o coração dos caras direto, né? Você fala, ah, cê. Eu conheci o Jax pessoalmente, foi numa casa de show chamada Marim, em Porto Alegre. Foi a primeira vez que eu vi o Jax pessoalmente. E eu tinha, isso na época do Rock Gaúcho Oficial, eu falei, cara, o Jax, metaleiro, ele deve ser muito brabo. Eu tinha esse receio, falei, caramba, como é que eu vou falar com o cara? Eu nunca vi o cara deve ser brabo, porra, rockstar. Mas nada, super boa gente, porra, um gentleman. Um gentleman. Obrigado, cara. O rock, de forma geral, tem esse folclore, né? E a gente, o Rosa, como eu vou repetir, né? Quem sacar um pouquinho da nossa obra sabe que o Rosa Tatuada tem um flerte com o metal, mas muito pouca coisa. Tem bastante coisa do hard rock. Mas a gente também tem uma grande influência do rock and roll e do pop, né? Muitas baladas nos discos do Rosa, né? E aí pinta esse folclore, né? O estereótipo, né? É. Que o cara é. Aí olha o cara tampado de tatu, né? Acha que o cara é malvadão, não sei o quê. Mas no dia que o Flávio falou para você criar o Rosa, para vocês criarem, você já pensava em viver de música ou foi quando o Flávio te deu esse toque? Não, na realidade, a gente montou a banda bem despretensiosamente mesmo para fazer uns shows e tal. E a gente nunca esperou nada, assim, né? A gente tava naquele clima de festa, né? Curtir a estrada e encher a cara e pegar as meninas e como toda banda de moleque, né? Aham. Mas eu sempre tive comigo, assim, uma ideia de o que eu queria estar fazendo quando eu tivesse 55 anos, que é a minha idade hoje, né? 56. E eu nunca sonhei em
em ser famoso, que a banda estourasse a nível mundial e ter uma mansão, uma limusine, aquela ilusão, né? Eu sempre sonhei em um dia ter a minha própria casa, viver da música, né? Ter meu apartamento e o mais importante é deixar uma obra, né? Quando eu me for, né, me fosse, eu deixar uma obra. E eu acho que é mais ou menos isso que eu tenho feito aí esses anos todos, né? Sim, O sim. legado é importante, né, cara? Ainda mais, pô, uma história assim, tipo, tão diferentona como a da Rosa Tatuada, sabe? E, Jaques, pô, eu tenho uma dúvida aí. Como é que foi a reação das menininhas, entendeu? No tempo de escola ali, que você era todo cabeludão, roquezão, malvadão, cantando as baladinhas de amor. Tinha muita menininha no seu pé? Não, Ou você... e complementando, que idade você fez a tua primeira tatu? Cara, eu fiz a primeira tatu com quase 18 anos, né? Um pouquinho antes do Rosa Tatuada, Uhum. porque eu morava na esquina, no centro, aqui em Porto Alegre, na esquina de um dos primeiros tatuadores da cidade, o Frank Tatu, né? Que foi um dos pioneiros aqui em Porto Alegre. E eu frequentava ali, e o primeiro baterista do Rosa Tatuada também, o Beat Baré, que era irmão, que é irmão do Alexandre Baré, batera dos Cascaveletes. Eu já ia E o, perguntar isso. e o Baré, o Barezinho, né, que é o batera do Rosa, imagina ele fez a primeira tatu com 12, 13 anos, né? Então ele que me levou para esse universo aí, né, da coisa da tatu e tal. E imagina, ele chegou com a primeira tatu na escola e a professora pegou ele pelo braço e levou no bebedouro, no corredor, para Ah, lavar o braço dele, achando que era um desenho, né? E o cara cheio de dor com a tatu novinha. Não, Foi expulso. a minha mãe fez uma coisa parecida. Eu fiz uma de Ena, de brincadeira, e não falei nada, deixei quieto. Aí eu fui acordado com ela levantando meu braço, dizendo, tira. Falei, mãe, não faz. Tira ou eu vou pegar um bombril. Entendeu? deve doer, hein? Remover tatuagem no bombril não deve ser Porra, agradável. nossa senhora. Eu lembro que a minha primeira tatuagem eu tinha 15 anos. Aí meu pai era Porra, todo militarzão contra tatu, essas coisas. Eu sempre fui um jovem rebelde, né, cara? Eu tenho até vergonha de falar. Eu fiz uma Você tatuagem foi um jovem escondida. sábio. A Oi? sua rebeldia te levou à sabedoria de hoje. É, ninguém sabe o que Viu? quer dizer a tatuagem. Eu tenho aqui até hoje, ó. Eu lembro a loucura que foi feita. Não vai dar pra vocês verem aí de casa, porque é só o rascunho mesmo. É aqui, ó. Não dá nem aparecendo. Foi feita com 2 garrafas de 51, uma porra. maquininha de tatu comprada no dia ali, que meu primo comprou, e nanquim escolar da Faber-Castell. Ó. A gente viu que o nanquim, Mas o Olha, 51 foi o quê? Foi anestesia? a 51 foi. Ah, Aquela história de moleque maluco. Pô, compramos uma maquininha, vamos tatuar? Vamos já que tu tatuar. podia fazer uma música da história desse cara, porque esse cara aqui você não tem noção. É o cara que sai, sai encontra os punks à noite e vai acorda numa praia na Bahia. Foi, esse dia que foi. loucura. Que legal. Não, fora os 19 países que ele trabalhou. Que legal, cara. Você não Poxa, tem noção. parabéns. Isso aqui dá uma história. Te cuida, Manuel Carlos, da Globo. É Pelo isso amor aí. de Deus. Escrever umas biografias. Mas vamos voltar aqui Vamos voltar, pro vamos nosso voltar. queridíssimo Mas Luciano da Silva. mesma maneira que a gente vai apresentar o Jax pro povo aqui, você também tem que ser conhecido, porque você também é um ícone. Não, mas eu já sou. Fui reconhecido no Lollapalooza lá. Viu? Galera, nossa, você é Guilherme da MTV. Eu falei, e aí, meu? Viu? Viu que legal? E Jax, vamos continuar no nosso papo aqui. Peraí, antes de continuar Aham. nosso papo, vamos puxar pro Merchan, né, mano? Vamos puxar pro Vamos Jabá nessa. aqui pra gente partir pro próximo bloco, porque é importante lembrar de quem lembra da gente. E vamos lembrar aí dos nossos amigos da Marketing Animado. Certo, a Marketing Animado é uma produtora audiovisual completa, localizada aqui na Brigadeiro Galvão, na Barra Funda, certo? Pertinho do metrô da Marechal Deodoro e da estação Barra Funda aí, você tem todo o suporte que você precisa para tirar suas ideias do papel em 2025. Seja produção audiovisual, redes sociais ou sites, a Marketing Animada, a galera pode te ajudar. Vem conhecer os estúdios dele e marcar um cafezinho, certo? Marketing Animado Smith TV, é nóis! E voltando nesse nosso bate-papo incrível aqui, certo? Vamos continuar o papo com o Jacques Maciel aqui, grandíssimo aí, guitarrista e locutor e vocalista, locutor foi embaçado, hein? E Foi. vocalista da Rosa Tatuada. Aqui no, aqui no sul a gente fala o canário.
Canário. Canário? É o canário da banda, é. E já que adiantando um pouquinho uma pergunta que a gente vai te fazer, mas já vou adiantando. Se a gente pegar o teu Spotify hoje, o que que o Jax, pessoa física, tá escutando? O que que tem no teu Spotify hoje? Não tem sertanejo nem funk, eu te dou certeza. Não sei, não sei, Cara, não sei. Cara, na real, vocês podem rir de mim, mas é coisa de vovozinho, né? Eu não utilizo muito Spotify. Eu Tá. acabo escutando, eu acabo ouvindo som no YouTube, né? Porque Aham. tem a imagem junto. Spotify eu tenho no celular, eu boto pro meu filho ali o Baby Shark, essas coisas, mas Tchu, 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 tchu. Baby. é. Caraca, cara, tá começando um temporal porrada aqui no Porto Aqui Alegre. Eu também. vi, você escureceu. Aqui já começou também o temporal. Aqui começou. Querem que Aqui... eu ligue a luz aqui? É melhor? Fica mais claro pra ti. É. Aí. Ah, Melhorou? nossa, melhorou. Opa. Diretor, melhorou? Que se faça a luz agora. E Jax, aí você estava com 18 anos, fez tatuagem e as composições? Como que vocês estavam compondo, por exemplo, O Inferno Pode Esperar, enfim, de onde A de onde- sofrência do coração, né? sofrência? Foi Cara, isso mesmo? eu ia emendar essa parada aí no papo que tu perguntou ali das meninas, né? E tal. Isso, então Bom, aproveita. A gente tava naquela onda, né, de compor, a gente tinha algumas músicas já prontas, ensaiando, e aí na estrada também, por intermédio dos Cascaveletes, eu me aproximei da galera do Nenhum de Nós, e do Teddy Correia, né, que é o vocalista do Nenhum de Nós, e na realidade essa música que foi a primeira que estourou aqui, foi um fenômeno de execução, que é O Inferno Vai Ter Que Esperar, ela é uma parceria minha com o Teddy Correia, né? O Teddy, na realidade, legal. me presenteou com a letra. Aham. Um dia eu estive na casa dele e ele falou, cara, chegou com um rascunho assim, num papel, e ele falou assim, cara, eu escrevi essa letra aqui pro Nenhum de Nós, mas levei no ensaio, não rolou e tal, porque não tem refrão, é só uma história. Quer pra ti? Eu falei, quero. Levei pra casa, em 5 minutinhos eu fiz a música, né? E a Aham. gente acabou colocando essa música na segunda demo da banda, gravamos e ela já foi produzida essa demo foi produzida pelo Teddy. E para quem não sabe, né, o Teddy Correia, o Sadi, que além de um grande sommelier, né, mestre cervejeiro, Sim. batera do Nenhum, é um grande conhecedor de hard rock e apreciador. E o Dante Longo também, que é o tour manager, né, do Nenhum de Nós, é um dos caras mais crânio que eu já conheci em matéria de rock and roll, né? Então, essa amizade com eles que jogou o Rosa para cima, porque a gente colocou essa música na segunda ou terceira demo e, cara, a gente levou nas rádios em formato de fita cassete e começou a tocar, né? Não tinha, já existia, mas não era esse jabá escroto que é hoje, né? Que nada funciona se não colocar grana, né? As coisas ainda tocavam porque o programador ou a cara da rádio tinha achado legal, tinha gostado do som. Então essa música ela começou a tocar na programação da Rede Atlântida aqui, que é a maior rede de rádios aqui do sul do país. Começou a tocar em formato de demo, a gente nem disco tinha ainda, né? Caramba. E através dessa explosão dessa música que nos levou a uma gravadora local, aqui uma gravadora independente chamada Nova Ideia, onde a gente gravou o primeiro álbum, e aí que a banda realmente se fez conhecida, né? Aqui na região sul, álbum também produzido pelo Teddy. É mesmo, pelo Teddy? Que legal, cara. Que legal. Sim. E o Teddy foi o agente também que nos levou até a Sony Music, né? 2 anos depois, o Teddy colocou esse disco embaixo do braço e levou para a Sony no Rio. Foi bem na época que o Guns N' Roses veio, né? Em 92. E a Sony contratou o Rosa Tatuada e
só que eles não gostavam da qualidade técnica, né, desse primeiro álbum. Então a gente assinou com a Sony e regravou esse disco no Rio de Janeiro, lá no estúdio do Gilberto Gil e do Liminha, lá nas nuvens, né? E a Aham. gente regravou esse disco. Foi quando pintou o convite para abrir os shows do Guns N' Roses, né? Que a gente abriu 3 shows lá em 92. Foi bem nessa época aí. A gente ainda estava gravando e o disco ainda também não tinha saído pela Sony quando a gente recebeu esse convite aí para abrir a turnê do Guns lá em 92. E tá. Não, eu só ia comentar. Imagina como foi para vocês, né? Basicamente isso mesmo que eu ia falar. Imagina, você ser fã e curtir a parada e do nada Noventa e dois, cai um uma dessa garoto no teu ainda. colo. Falei aí, mano, vocês não querem Aí. acompanhar o É, Guns? para nós foi uma loucura e um fato interessante que eu já contei em outros podcasts, né, e entrevistas, que foi que quando o cara pintou lá no estúdio, lá nas nuvens, o Dodge Sirena, que hoje é empresário do Roberto Carlos, né, há muitos anos, e ele tinha uma produtora porrada aqui, que era a DC7, né, que trouxe o Guns. E aí ele foi pessoalmente lá no estúdio dizer que a gente tinha sido escolhido pela produção do Guns para abrir a turnê. Porque o Guns, naquela época, eles pediam uma banda local em cada país para abrir os shows. E eles enviaram material, imagina na época, por fax. Hum. Mandaram material do Rosa Tatuada e mais 4 bandas para a produção do Guns. Foi o Viper, foi o Haikai, o Não Religião, que acho que é a banda do Tatola, né? Ah, tá. São Paulo aí. E o Viper. Viper eu já falei, né? O Haikai era a banda do Rio lá, do Marcelo Susequinde, que teve o Erva Doce e tal, na antiga. E aí os caras escolheram a gente. E esse fato engraçado que eu conto é que quando ele apareceu lá, a gente recusou. A gente não aceitou abrir os shows, porque não havia esse histórico, não era uma coisa natural como hoje, de bandas locais abrindo grandes shows internacionais, né? A gente só via as bandas de abertura se fudendo, se ferrando, né? Som ruim, volume baixinho, não passava som, era vaiado, então a gente recusou. E ele pegou e foi embora. Aí 2 dias depois ele voltou no estúdio lá, e a gente gravando, e ele colocou um papel em cima da mesa com uma caneta e falou: galera, vocês escrevam aqui tudo que vocês querem, precisam para abrir esses shows, porque vocês vão abrir. Nossa. E a gente não colocou nada demais do que qualquer banda precisa, né? A gente colocou, não, a gente quer a nossa equipe, a gente quer um equipamento decente, a gente quer poder passar o som, a gente quer o volume legal no PA, para frente, coisas básicas, né? E tudo isso nos foi oferecido, né? A gente abriu 3 noites espetaculares, tocava 40 minutos cada noite, né? Foram 2 shows no estacionamento do IMB, aí em São Paulo, né? E a terceira noite foi no autódromo de Jacarepaguá, no Rio. No Rio. E aí, seus lindos e suas linhas, vocês curtiram esse programa aqui? Não deixe de dar o like, compartilhar com os amiguinhos aí, porque esse bate-papo tá massa demais, certo? Não é qualquer pessoa aí que vem ali do tempo de escola e abre os shows e acompanha o Guns N' Roses aí. Isso é uma história do caramba que vocês viram aqui na SBTV. E antes da gente continuar, não posso deixar de falar pra vocês da Swi Store. A Swi Store é a lojinha aqui oficial do nosso canal, certo? Você pode comprar o nosso merchan oficial diretamente da loja ali. E também tem os produtos dos nossos outros programas, incluindo camisetas do La Trampa Vibe, certo? A Swi Store tá aqui pra vocês, aponta o celularzinho QR Code e vem andar com estilo você também, certo? Vamos voltar ao nosso papo aqui agora, Rafa. Rafa, vamos lá. A gente já falou com o Jax aqui sobre a origem dele um pouquinho ali, a caminhada da trajetória da banda. E vamos falar agora sobre o quê? Falar sobre o sucesso de 1992 chamado Garotas, que a gente ainda não explicou, né? A gente ia falar sobre a história das menininhas e pai, e aí acabou não falando. Jaque Cabeludo. Jaque Cabeludo, com a molecada cabeluda. E o sucesso do Nem o Diabo? Esqueci. Não, o Inferno tem O Inferno. O Inferno não pode esperar. Não, também tem Tardes de Outono.
Tarde de outono. Aqui tarde de outono também é outra melhor falando. Por que Tarde de Outono? Da onde veio essa música? Cara, é uma composição, na realidade, do outro guitarrista da banda, do Paulo Cássio, que não tá mais na banda, né? Uhum. E é uma música, uma canção de amor, né? Como tantas outras, né? Que fala sobre as frias tardes de outono, né? Que é uma música que fala sobre perda e tal. E ela tá no primeiro álbum da banda, tá nessa regravação pela Sony. E no ano de 2013, nós gravamos um álbum chamado 25, referente aos 25 anos da banda, onde, como faixa bônus, nós regravamos essa música, né, numa pegada mais balada ainda, né, com a pegada atual da banda na época, né, a galera mais madura, assim, que eu acho uma belíssima versão, e rendeu um belo clipe também, que tá aí no YouTube, né, então a galera pode curtir aí o Tardes de Outono também, a regravação no YouTube. E eu queria que você... Cara, e a mulherada é aquela coisa, né, que a banda virou tipo, deu tipo uma explosão, né? Então, todas as partes do álbum tocaram nas rádios aqui, né, no Sul. Imagina A gente fez a banda fez uma porrada de shows e foi uma explosão mesmo, né? Essa música, O Inferno Vai Ter Que Esperar, ela é um fenômeno de execução nas rádios aqui. Ela é uma das 10 músicas mais tocadas da história das rádios aqui no Sul, das músicas do rock gaúcho. E por que você diz? Por que ela foi uma das mais tocadas? Por que você acha que foi dela? De tantos trabalhos que vocês têm? Cara, eu atribuo pelo fato de, como eu comentei, né, pelo fato de ser uma balada e ser uma história, né? E é uma coisa que o nosso estilo, né, a onda do hard rock estava muito em alta na época, né? E eu acho que foi gol, assim, a letra do Teddy e a forma que eu compus a música, porque a música ela é cheia de nuances, né? Ela tem muita dinâmica, para e volta e tal. A música tem muita dinâmica, assim. E ela realmente conta uma história, conta a história da letra, né? E, cara, essas coisas na realidade não tem muita explicação, mas eu entendo que tenha sido isso, que tenha tocado as pessoas, né? Sim. E voltando às bandas de hard rock, né? Se a gente der uma boa olhada no Guns N' Roses, no Aerosmith, no Kiss, no Whitesnake, no Scorpions, no Bon Jovi, a gente vai perceber que o grande hit que estourou realmente dessas bandas são baladas de amor, né? O Guns ali tem November Rain, tem a própria Sweet Child O' Mine, né, que é uma canção singela, né, de amor. E a Whitesnake com Is This Love, o Scorpions com Still Loving You, né? Então, na realidade, as músicas que marcaram as grandes bandas de rock são baladas, né? E você chegou a trocar algum... Que tiveram um apelo popular por serem baladas, né? Embora tenham centenas de músicas maravilhosas, pesadas, né, também. Você chegou a trocar ideia com o pessoal do Guns N' Roses na época dos shows? Cara, a gente teve contato com todos eles, menos o Axl, né? Porque naquela tour ali eles vieram no auge, uma coisa rara para o Brasil, né? Eles vieram no auge da banda naquela turnê Use Your Illusion, né? Que eles lançaram 2 álbuns duplos ao mesmo tempo. E os caras estavam estouradaços. Só que quando eles vieram, o Axl Rose ele estava brigado com o resto dos caras da banda, né? Então ele chegava separado, tinha um camarim separado. Embora em cima do palco houvesse toda aquela... cumprissem o roteiro do show, a mise-en-scène e tudo, mas os caras estavam brigados mesmo na época e não se falavam fora do palco, né? Então a gente teve a oportunidade de conhecer todos eles, né? O Slash, o Duff, o Gilby Clarke, o Matt Sorum, os tecladistas, as meninas do backing vocal, tudo menos o Axl Rose, porque ele
chegava, cantava, entrava no veículo e se mandava, ia embora. Sim, sim. Mas eu li também que fora o Guns, vocês tiveram uma participação com Alice Cooper também, foi isso? Fora o Guns, o Rosa Tatuada, a gente teve a sorte, né, de abrir outros shows internacionais. Um deles foi o Alice Cooper, né, em 2011. Nós tivemos outra vez com o Guns N' Roses em 2009, aqui em Porto Alegre, num show conturbado, cheio de atrasos e cancelamentos, onde o Guns teve um atraso de 5 horas para tocar e Nossa. uma situação bem difícil, onde o Rosa teve o seu show cancelado. Depois nós fomos. Chamaram a gente para tocar só 3 músicas, a gente tocou 3 músicas e abaixo de vaia, porque é uma situação totalmente controversa, né? A galera braba, cansada. Foi em Porto? E foi em Porto Alegre. Foi. E também tivemos a honra de abrir 2 noites para o Deep Purple Nossa. aqui no Teatro do Bourbon Country. E tocamos em 2012, que foi a realização do meu sonho de molequinho, né? Que eu falei lá no começo. 2012 nós abrimos para o Kiss, né? Aqui em Nossa. Porto Alegre também, no ginásio do Gigantinho, aqui ao lado do Beira-Rio. E foi Aham. muito legal, assim, eu diria que o Alice Cooper e o Kiss foram experiências para mim muito mais gratificantes como pessoa e fã de rock do que abrir os shows do Guns N' Roses, né? Tocar com o Kiss foi foda. Ah, reconhecido o pessoal, deve ter sido foda, né? Você chegou a trocar uma ideia, né? Com eles. Sim, com os caras do Kiss também, um encontro muito rápido, mas a gente Pro fã só isso pôde... já basta, né, cara? Como? Pro fã só isso já basta, né? Poder estar ali Ah, sim. cara a cara. Imagina você subir no mesmo palco que o cara, tipo, dividir o palco, cara. Não, e o tratamento que a gente recebeu, né, tecnicamente, assim, recebidos pela equipe do Kiss também, e a coisa de passar o som, e o nosso técnico, na hora de passar o som, a gente levou uma mesinha digital, né, Yamaha, e o técnico do Kiss com uma puta mesa analógica, né, de 500 mil canais. Nossa. E aí o nosso técnico perguntou pro técnico do Kiss, porra, aonde eu posso chegar com o volume aqui, né? O volume geral, e o técnico do Kiss falou, não, faz teu trampo aí que eu faço o meu e já era. Então a gente tocou com um sonsaço mesmo, foi uma coisa incrível, assim, que eu acho que para mim foi mais gratificante do que tocar as 4 vezes com o Guns, né? Nossa, que legal. E vem cá, queria que você apresentasse a banda Rosa Tatuada hoje, da formação atual. Quem é quem? Bom, a gente passou por várias mudanças, né, no line-up da banda aí, na formação. É, Hoje, há muitos anos, né, de uns anos para cá, 20 anos para cá, a banda é um trio, né? A gente Sim. teve um tecladista que foi tipo um quarto Rosa Tatuada, que fez muitos shows conosco, o Vini Tonello, mas a banda é um trio, né? Eu sou vocal e guitarra, aí tem o Valde Dalla Rosa, que é o baixista, e a gente tem o Matt Toffern, o Matheus Toffern, que ele é o novo baterista do Rosa Tatuada. Ele está na banda há um ano e pouco. O Dali Strugilo, né, que era o nosso baterista desde 2011 para cá. Ele foi pro KLB, não foi? Ele não tá no Uns KLB? 2 anos atrás ele foi fazer uma turnê com o KLB, que era uma turnê de 5 shows, que virou 9, que virou 30, que virou 50. E a gente acabou... Nunca mais voltou, não voltou. Ih, travou. Volta pra gente já. Volta pra gente. Vem na garagem. E aí, apesar dos problemas técnicos aí do temporal que tá se passando lá no sul agora, certo?
O Jaque está aqui de testemunha com a gente. Acabou a luz do coitado agora, coitado. Ele vai fazer entrevista à luz de velas aqui com a gente, certo? Vocês não podem perder aqui na IDTV. E continuando o nosso papo, antes de sermos, né, interrompidos pela queda de energia aí, você estava falando Do Dallas. do Thales, né? Que ele saiu para fazer uma turnê e nunca mais foi visto, tipo. Ele Nunca mais foi visto. Na realidade, né, a gente combinou, né, que ele, nas datas livres, ele faria esses shows com a galera do KLB lá, e só que a turnê foi tomando uma forma, né, foram sendo chamados para mais e mais datas, e a gente achou conveniente liberar ele, né, para seguir o caminho dele. Agora, parece que para o mês que vem, ou maio, eles vão fazer uma turnê até na África, né? E o Matheus, né, que é o nosso batera, o novo batera do Rosa, ele é um amigo da banda, da antiga, que já era um grande fã, e ele é um grande baterista também. E então já faz 1 ano e pouco que ele está conosco e deu claro, como sempre, né, como todo novo integrante, deu um sangue novo na banda. Um cara que tem muito boa vontade, né? Ele mora numa cidade longe de Porto Alegre, né? Ele mora em Pelotas e ele tem que ele pega e viaja 4 horas, vem para cá para a gente fazer os shows e volta para a cidade dele. Então foi uma mudança muito positiva, assim, que deu um sangue novo mesmo para a banda. E se renovar é muito importante, né? A gente tem visto isso, principalmente não só integrantes, mas também repertórios. Agora eu tenho uma dúvida aqui que eu ainda não consegui. Eu já até bolei aqui uma teoria da conspiração na minha mente sobre essa dúvida aqui. Eu prefiro que você me dê a resposta certeira. Da onde surgiu de vocês o rosa tatuada? Por causa das tatu que os Headbanger fazia de rosa e... Tem alguma coisa a ver com isso? É isso que eu tô pensando aqui na minha teoria da conspiração. Rosa tatuada, porque os caras tatuavam muita rosa, né? Subentende-se. Cara, na real foi uma ideia, uma sugestão do Vini, que era o empresário dos Cascaveletes na época e é o empresário do Rosa Tatuado hoje em dia, né? Uma figura lendária no meio. Ele, cara. Um baita abraço pra ele, que ele... A figura, né? E é o nosso Sean Connery, né? É um cara incrível, sabia? Putz. E ele deu essa ideia, cara, na realidade, porque a Rosa, junto com a Âncora, com a Sereia e Andorinha, são os primeiros desenhos que os marinheiros trouxeram, né, do Oriente para o Ocidente, lá no início dos anos 1900, né? Então, esses desenhos fazem parte do início da história da tatuagem ocidental, né? Sim. Então, foi pensando nisso que ele deu essa ideia pra gente, né? Não, porque vocês não colocam rosa tatuada. Mas desde o início foi rosa tatuada ou tinha um outro nome antes? Não, desde o início. Tá. E Jaque, como é que você está vendo o mercado hoje? O que você está vendo no cenário musical do Rio Grande do Sul? Ou até nacional? O que você está vendo de bandas novas? O que você indica de banda? O que você está gostando de escutar das bandas novas, enfim? Cara, como eu falei, eu sou um velho do hard rock, né? Eu não sou um cara muito ligado assim no Spotify, tá? Sim, mas você vai a shows, eu já te encontrei em shows. Sim. Tem uma cena aqui sempre rolando, né, de bandas. A gente sabe muito bem que de uns 20 anos para cá o rock migrou totalmente para a internet, né? O rock voltou a ser uma coisa marginal no sentido de estar à margem, né, da grande mídia, né? Então, hoje, para a gente sacar o que tem de rock e para saber o que as bandas estão fazendo e aonde que elas estão tocando, se está tendo show, tem que ir para a internet mesmo, né? Não tem mais rock, né, nos grandes canais de televisão e rádio. E cada vez mais a gente percebe um grande exemplo né, esse canal aqui de vocês tão legal que eu estou falando, que é o Isui.
Cada vez mais a gente percebe que isso não se faz mais necessário, né? Tá na televisão, tá na Globo, tá não sei aonde, né? Mas a gente tá sempre ligado, cara. A gente tá sempre curtindo aí as coisas que aparecem. Eu curto algumas bandas aqui do Sul, mas eu não são tão novas assim. São bandas que já têm 8, 10 anos, né? Tem uma banda nova que eu acho muito legal, que é a Bicho Cabeludo. E tem uma banda que rolou que eu adorava, que é a Doris Encrenqueira. Mas os dois moleques foram... Os dois irmãos que eram da banda foram para a banda do Supla. Hoje eles estão na banda do Supla. Nossos próximos entrevistados, os Punk de Boutique. Que legal. É o Eduardo Hollywood, né? O baixista e o Edu. O menino da guitarra. Eu não me lembro agora, são irmãos. Sim. E o batera, que é um grande batera, tá com o Nando Reis, né? Agora. E a galera, né, foi para... O vocalista fez um projeto meio... Eu não sei exatamente, que eu nunca escutei a fundo, mas eu acho que rola uma bicho grilagem, assim, que chama Colomi, que era o vocalista dessa banda, né? Mas aqui, como eu disse, tem bandas que eu curto, né? Tem a Draco, tem uma nova banda aqui, chama Chatterboxes. Tá? A cena tá sempre rolando, né? A cena, por mais que tenha se afastado assim do mainstream, né, por se dizer, ela nunca parou. A gente vê isso aqui também em festivais, a gente vê uma centena de bandas nacionais que lá fora vivem com a agenda cheia de turnê. A cada 3 meses os caras tá indo pra Europa, pros Estados Unidos pra fazer show, e aqui no Brasil a gente não valoriza, tipo, saca? Exatamente. A gente não quer, a gente não paga R$30 pra ver o cara tocar aqui no Brasil. Mas lá na gringo, o gringo tá pagando $20, 20 euros pra assistir os caras tocar no pub. Tá? Cara, assim, ó, de forma geral, né, as coisas não são fáceis, né, no underground, né, e para as bandas iniciantes, em nenhum lugar, né, eu acho que nenhum lugar do mundo, né, na nossa realidade atual, assim, pro rock, né. Tem alguns pontos na Europa, tem alguns lugares onde a coisa ainda rola bastante, mas mesmo pro Rosa Tatuada, que é uma banda veterana que está fechando quase 36 anos de estrada, mesmo para nós, a luta não termina, né? É uma luta grande, né? E então eu vejo que realmente as bandas que sabem se movimentar melhor na internet, não estou falando de TikTok, essas porra, mas as bandas que sabem, né, fazer o seu trabalho e o mais importante, com honestidade, né, sem ilusão, sem ansiedade, mas com honestidade, eu acho que elas estão conseguindo trabalhar, né? Então eu acho que hoje o que faz uma banda tá na estrada é manter a sua essência, né, a sua verdade, porque a gente se vê rodeado, né, de uma avalanche de tanta coisa, tanta porcaria, né, tanta coisa artificial dentro do rock, fora também. Então, eu acho que é por aí. Mas se chamassem assim o Jacques, eu tenho um projeto tal, vamos fazer Jacques canta bossa nova, Jacques Maciel canta pagode. Você já imaginou alguma coisa disso? Cara, eu tenho uma paixão eu tenho um trabalho paralelo ao Rosa Tatuada. Eu acho que tu sabe, né, Rafa? Eu tenho um trabalho solo também, acústico, né? Onde já seria minha próxima pergunta. Já seria minha próxima. Qual é a diferença do solo? São shows voz e violão, onde eu toco 2 horas direto, né? Uma oportunidade que eu tenho de tocar coisas que eu não tocaria normalmente com Rosa Tatuada e que eu curto, né? Então, nesse show, ele tem muito rock gaúcho, 80%, mas ali tem Elvis, tem Kiss, tem Beatles, se a galera tiver no clima, sai até uns roupa nova. Caramba, que maneiro! Eu toco bastante com esse projeto, né? Eu chego a fazer 8, 9, 10 shows por mês com esse projeto. E
Então, essa tua pergunta, se eu faria um projeto Jax, canta alguma coisa, seria uma das minhas paixões, que é a Rita Lee, né? Puta, Eu que sou louco legal. pela Rita Lee e, né, então, meu show, eu tenho 4 músicas da Rita Lee que eu tenho engatilhado no meu set. Normalmente eu toco uma ou duas, né? Mas se eu fosse fazer um show assim temático, Jax Maciel toca, interpreta alguém, faz um tributo, eu faria a Rita Lee, que eu acho do caralho. Que legal. Brava escolha, sensacional. E você aí de casa, você também escolheria a Rita Lee para fazer uma? Lógico que sim, porque a Rita Lee foi um ícone aqui do cenário rock nacional, certo? E antes da gente continuar esse nosso bate-papo, rumando já para os finalmente, não podemos deixar de falar da X5 Music Store. A X5 Music Store é a loja do músico, localizada em 2 unidades aqui na Teodoro Sampaio, em São Paulo, certo? E para você, Jax, a X5 ela entrega para todo o Brasil através do site delas do e-commerce. Então eles têm condições incríveis aí nos produtos, ainda mais agora começo de ano que é troca de estoque, né? Então tá saindo a mercadoria do ano passado entrando na nova, diversas ofertas no site deles. E o melhor de tudo, nós temos o nosso cupom ISWI. Com o nosso cupom ISWI, você entra lá no site, prepara tudo o que você precisa para o seu show, para sua produção, digita o nosso cupomzinho e você vai levar tudo para casa com 5% de desconto. Então não perde mais tempo não, acessa lá a X5 Music Store, a loja do músico. X5 Music Store é nós ou não é nós, Rafa? É nóis. É nós. E vamos voltar aqui partindo para os finalmente, certo? Nesse bate-papo aqui da hora com essa figuraça personalidade lá do Sul. Cara, Jax, eu gostaria de perguntar para ti agora, desse nosso bate-papo todo aí, da sua experiência também, 36 anos já cravando aí com a banda. E, cara, qual que é a sua visão, assim, que você gostaria ou teria para compartilhar com a galera que tá vendo a gente, assim? Como se fosse, tipo, o momento coach do Jax agora, Pro entendeu? cara que tá começando, pro cara A banda que tá começando que tá também, achando que vai tocar só pra pegar as menininhas. que acha que tudo é menininha, menininha, o sonho do rockstar. Cara, eu acho que é mais ou menos o que eu comentei ali no outro bloco, né? Mas na realidade é a gente fazer música com verdade, né? Com essência. E se tu quer ser músico, se quer ser guitarrista, quer ter uma banda de rock, o importante é tentar fazer o teu melhor, né? Não é ser nenhum virtuoso lá, ficar, né, punheteando a guitarra, fazendo 1000 arpejos. Não é isso, mas é cada um ter a sua verdade, né? E acreditar nisso. E já que tu quer fazer isso, fazer o melhor possível, né, o que Faça tu bem consegue, feito. né? O melhor possível. Então eu acho que a honestidade, a verdade, ter a essência é o que é o mais importante, né? Não ter aquela ansiedade que, porra, minha banda tem que estourar, que eu tenho que ser um fenômeno, porque a gente sabe que o rock não é a música do Brasil, né? O rock já foi uma música popular, já teve seus picos, né? Perante a grande mídia, já foi algo popular, mas hoje, como eu comentei também, voltou a ser nicho, né? Então eu acho que o mais importante é isso, cara, é fazer a coisa com verdade mesmo, com honestidade para poder passar isso para as pessoas. Bravíssimas palavras. Aí, pegou a visão, Rafa? Peguei. E já que se teu filho, se teu pequenininho quiser ser roqueiro, músico também, você apoia? Cara, liberdade total, né? Ele só tem 2 aninhos, ele vive num ambiente. Cara, aqui em casa eu não sou aquele cara que. Eu não tenho estúdio em casa, eu não sou aquele cara que fica tocando guitarra dentro de casa, até porque a minha casa é pequena, né? Mas a gente escuta muita música, né? Desde bebezinho a gente vê muito YouTube, né? Ele tem os clipes do rock aí que ele ama, né? Que é o Don't Que Stop legal. Believing do Journey, ele adora o Jump do Van Halen, Que ele adora maneiro. Jackson 5, E qual que é a ele idade? adora Bee Dois Gees, aninhos, cara. 2 aninhos é, Dois agora. é aninhos. uma figura. Já tá indo para um E, bom claro, agora caminho. ele entrou É. numa outra fase, né, que ele começou a curtir aí os desenhinhos, né, da idade dele ali, as Peppa Pig da vida e tal. Ah, mas Mas, isso é de cara, lei.
eu pretendo criar ele tentando dar a melhor base possível, né, de educação e respeito para que, como eu tive também dos meus pais, com os meus irmãos mais velhos também, para que quando chegar o momento ele faça as escolhas dele naturalmente, né? Eu não vou direcionar ele para ser um músico, nada disso. Eu acho que ele vai ter, eu acho que por conviver com o pai músico ele vai ter essa influência, óbvio, né? Mas eu acho que ele vai ter toda a liberdade para ser o que ele quiser, né? Então também ele pode ter uma outra profissão e não impede de também tocar né, os seus instrumentos, né? Então, o lance a minha preocupação mesmo é dar uma base para ele, uma educação sólida, para quando chegar o momento dos desafios, né, e comecem a apresentar outras coisas para ele, para que ele esteja preparado para se posicionar e escolher o que é melhor para ele, né? Que legal, que legal. Bravíssimo, bravíssimo. E, Jax, como é que a galera acha você nas redes sociais aí, Rosa E Tatuada? também fala um pouco dos projetos 2025 do Agenda Rosa. também, Que você agenda que tá, vocês têm. que tem algum trabalho novo? O que tá vindo aí agora? Sim, cara, a gente, francamente, com essa realidade do Spotify, né, e com o fim praticamente o fim da mídia física, né, a maioria da galera hoje não entra mais numa loja para comprar CD e DVD, né, e nem tem mais CD player em casa, muitos. Então eu não vejo o Rosa Tatuada lançando um novo álbum, por enquanto. Mas a gente tem planos de lançar um novo single, né? E já em formato de videoclipe e largar nas plataformas. Mas, ao mesmo tempo, a gente, contando em primeira mão aqui, a gente Oba. tem plano também de gravar tipo um greatest hits, né? Escolher 10 clássicos do Rosa e regravar com a formação atual, com a pegada atual da banda de trio, uma coisa mais crua, mais visceral, sem grandes arranjos e instrumentos extra, nada disso. E a gente tem o plano realmente de gravar esses 10 clássicos do Rosa e incluir aí uma ou duas músicas inéditas e lançar em formato vinil, né? Que eu Que acho Isso. legal. que eu acho que o vinil sim é uma coisa cult, né? Retrô que voltou com muita força Muita força. Isso que eu ia e falar agora com você. Vinil, cara. Banda do vinil. E a ideia seria uma coisa para aquele fã mesmo, porque a ideia seria fazer uma tiragem de no máximo 400 cópias, seriam numerados, né, um por um numerado, Estilizados. e seriam todos assinados a próprio punho pela Colecionável banda, né? total. E Personalizado. claro que esse material depois vai para o Spotify, para o alcance de todos, né? Mas o nosso plano é esse, né? A gente está montando um projeto, né? Buscando apoios, buscando patrocínios para realizar essa ideia aí que a gente tem, né? E simultâneo a isso, aliás, paralelo a isso, tem o meu trabalho, o Jax Maciel solo, né? Que eu acabei descobrindo o violão depois de velho, né? Fiz amizade com o violão, que era uma coisa que eu tinha pavor, que era tocar violão. E de 9 anos para cá eu me apaixonei pelo violão, né? Tem sido uma grande escola até para me desenvolver a parte de cantar, o lance de tocar sozinho te obriga, né? Só tu e o violão. E então esse ano também, paralelo a esse projeto do Rosa Tatuada, eu também pretendo lançar alguma coisa como o Jax Maciel, né? Lançar um single, a música autoral e Legal. essa tendência do violão acaba me levando para a praia do rock and roll, do folk music, né? Da coisa mais acústica mesmo. Eu gosto muito de country rock, né? Eu gosto muito de country rock americano, de southern rock, né? O Lynyrd Skynyrd dali, né? Sim, O Allman uau. Brothers e 38 Special e toda o Blackberry Smoke, que é uma banda que eu amo, que é mais recente, tem aí seus 12, 13 anos, sei lá. Então, esse ano a gente quer tentar realizar essas duas paradas, né?
lançar o single do Rosa, esse álbum de clássicos do Rosa Tatuada, um presente para os fãs mais ardorosos, e também o meu trabalho solo também lançar alguma coisa como o Jacques Maciel. É isso aí, Mas, sensacional. Você viu que o cara não para. mas como o Gui perguntou antes, que o pessoal pode achar, te conhecer, os seus trabalhos. Sim, cara, a gente tá basicamente hoje no Instagram, tá? O Rosa Tatuada não tá mais no Facebook. Eu ainda tenho um perfil lá, mas eu acho que francamente, Instagram é a força hoje. o Facebook tá caidaço, né? A gente posta coisas lá, tem milhares de seguidores e se não colocar grana, meia dúzia que olha. Sim. E realmente o Rosa Tatuada, eu e o Rosa estamos mais ativos mesmo hoje no Instagram, né? O meu Instagram é o @Jacques Maciel, lembrando que o nome é chato mesmo, é com CQ, né? JACQUES. Eu acho que está na tela ali, né? Na É minha o telinha. Vai sair depois tudo na tela, o né? Jacques É, François. A gente vai pôr o Lower Third pra galera ver aqui. tranquilo. E, e o Rosa Tatuada também, é @Rosa Tatuada. Tatuada também tem que digitar com 2 T's e 2 O's, a palavra tatu em inglês, né? Rosa Tatuada. E deixando mensagem ali, a gente atende todo mundo, fala com todo mundo. Lá na biografia do Instagram da banda tem o contato do Vini lá, né? Que é o nosso produtor. Então é bem fácil achar a gente lá. E é isso aí, meus lindos e minhas lindas, certo? Considerações finais feitas, entrevista executada com sucesso. E esse foi para vocês aqui mais um Iswe Podcast. Não esqueçam de compartilhar com os amiguinhos, certo? Manda para geral esse bate-papo aqui. E lembrem-se da visão que o grandíssimo Jacques passou para vocês aí. Façam bem feito, façam com vontade. Certo, Jacques? Muito obrigado por receber você aqui na Iswe Obrigado. TV. Obrigado, Uma boa Guilherme. semana pra gente. Valeu. Dizer que foi uma honra bater esse papo aí com vocês. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço, né? Nossa, Prazer bom. de conhecer, Guilherme, mesmo assim, pelas ondas, né, da rede. Quem sabe daqui a pouco a gente se encontra pessoalmente, aí te dá um abraço e agradecer ao meu querido Rafa, né, esse cara Obrigado, incrível, cara. né, Obrigado. que a gente está tentando achar, né, achar a data para fazer esse bate-papo há um tempo. Mas que bom que deu certo, né, Rafa? Muito obrigado, cara. Olha lá, quem chegou! Pra dar tchau. Tchau. Quem tá aqui? Olha quem tá aqui. Quem tá aí? E aí, Piquititio? Oi! Fala, oi. Esse é o Dá um Ian. tchauzinho pra gente. Tchau. Pegou mais Tchau! carinho? Ficou Tchau, tímido. amigo. Ficou tímido. Tchau. Tchau, Jax. Tchau, Boa Jax. semana. Valeu, Obrigado, galera. meu amigo. Beijão.